Pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou demonstrar aí a facilidade de fazer manutenção, até mesmo a troca dos discos da embreagem da Suzuki GSR 150i e outros modelos similares. Você vai precisar basicamente de uma chave soquete, tem que ser a soquete, não pode ser de boca e combinada, tipo de estria, né? Pode ser daquelas de Xavier e também de cachimbo, número 8. E basicamente o primeiro passo aí nesse ponto você tem que fazer retirada do óleo, drenagem, como se estivesse fazendo a troca de óleo normal. Em seguida é retirar o filtro, porque o parafuso superior, né? Primeiro parafuso aí da parte de cima aí da carcaça, da tampa, ele prende a carcaça. Os outros dois são presos na tampa, né? Do motor aí, a carcaça lateral do motor. Já o de cima ele prende a carcaça por completo. Esse óleo eu troco o óleo só pela recomendação do manual, que é 3.000, às vezes passa até um pouco mais, mas nunca tive problema, né? Em relação ao filtro, usei um da Veda Motors, eu também tem muito tempo que eu tô com esse filtro e ele não apresentava nenhuma avaria. Eu coloquei o mesmo filtro da Veda Motors também. E uma curiosidade é que o pessoal às vezes acha que os O-rings você tem que trocar ele toda vez que você troca os filtros, mas eu vou explicar o que acontece. As motos da Honda, os filtros de óleo, os paralelos, como da Veda Motors, eles já acompanham os O-rings. Então você compra o filtro, não tem necessidade de você manter o velho lá no lugar, né? Se você comprou e pagou por um novo, é mais normal que você faça a troca mesmo. Já no caso da Suzuki, essas peças não acompanham o filtro. Então você compra, só vem o filtro mesmo, como no meu caso aí. Então você não tem a necessidade específica de trocar esses O-rings, porque ele não é uma peça descartável, né? Esse O-ring aí, por exemplo, você acha dele em casas de material hidráulico, né? Material para mecânica hidráulica, né? E se você ir lá e comprar eles na mesma medida, vai ser a mesma coisa de você comprar o original, porque o material é exatamente o mesmo, né? Eles são fabricados para uma especificação, aguentar até um nível de pressão padrão deles, né? Porque as medidas dele é que determina essas especificações, né? Ou seja, você comprar numa casa de material hidráulico, ele não vai ser inferior ao que você comprar na concessionária. A diferença é que você vai pagar muito menos, né? Então fica essa dica aí. Se você tiver aí os O-rings velhos, você vai lá na casa de material e compra lá um monte de uma vez, você vai pagar muito mais barato, né? Voltando aqui à questão da manutenção da embreagem. Isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal coloca alguns mitos aí, né? E por ser uma coisa que você já está mexendo no motor, mas é algo muito simples, né? Nesse ponto aí, por exemplo, você simplesmente faz aí a retirada do cabo da embreagem, né? Porque senão não tem como você desmontar, você retirar a carcaça lateral do motor. Detalhe que eu fiz isso com o motor mais ou morno, né? Morno para quente praticamente. Porque facilita na hora de você desapertar os parafusos. Eu já tinha desapertado aí todos os parafusos só mesmo para sentir o torque de cada um. Você não precisa de tirar eles, não, é só mesmo para tirar aquele aperto inicial do parafuso mesmo. E aí basicamente faz a remoção aí no cabo da embreagem, né? E agora é terminar de tirar os parafusos, como eu já falei, eu já tinha tirado o aperto inicial deles e ali foi na mão mesmo, porque não é dificuldade alguma você apertar esse parafuso, desapertar no caso, né?
Inclusive, eu não recomendo você usar força excessiva na hora de apertar, porque não tem a menor necessidade. É perigoso você espanar aí ou você perder seu motor praticamente. Então você tem que tomar eu já tenho um certo conhecimento mecânico, então eu já de toque mesmo eu já sei que está no aperto ideal. Para retirar a carcaça, tem que tomar muito cuidado, porque nesse caso aí eu já tinha comprado as juntas de vedação, mas nem foi necessária a troca porque a original já é boa o suficiente. O único cuidado que você tem que ter na retirada aí da carcaça é porque a junta ela tem dois pinos guias onde ela se encaixa aí e é presa no motor. Então quando você retirar a carcaça ela vai encaixar de um lado e de outro, na tampa e na carcaça e no motor mesmo, né? Então você tem que ir puxando com cuidado e desencaixando ela desses guias para não haver nenhuma avaria nela, porque como ela é uma peça frágil, né? Corre o risco dela rasgar aí. E aí eu mostro aí o visor, né, do óleo que fica na parte externa para você visualizar aí o nível de óleo. Essa engrenagem é da bomba de óleo. Esses aí são os pinos guias. Esses, esses pininhos aí, né, que ficam aí sobressaindo aí na carcaça. Então a primeira coisa que eu notei, eu consultei o catálogo de peças e eu vi que os discos da embreagem eles têm os dentes, né, que eles ficam na sequência. E aí parece que a embreagem foi montada com os discos do jeito que foi colocando, foi ficando. Muito bem. Eu sou meio chato para essas coisas, resolvi deixar montado, mas eu acredito que tecnicamente isso não influencia em nada, né? E aí o que tem a ser feito é fazer a limpeza do excesso de óleo, que você, mesmo você drenando todo o óleo, ainda fica alguns resquícios de óleo. Utilizar sempre um pano, jamais utilizar estopa para manutenção e mecânica. Porque a estopa ela deixa fiapos e esses fiapos aí pode ficar preso aí, e não que ele em si seja o causador de uma avaria, mas ele pode juntando sujeiras que possa se tornar um obstáculo aí para alguma engrenagem e aí sim vai causar uma avaria séria no motor. Esses parafusos aí que prendem a campana aí da embreagem, eles também são bem fáceis de tirar, né? São os mesmos aí, a numeração dele é a mesma da carcaça do motor também, número 8. Então eu fiz aí o desaperto inicial, né? E eu chequei aí para ver se estava desencaixando legal, se os discos não estavam presos um no outro, né? E no mais é só terminar de desenroscar eles. Eles são os que prendem a mola, né? É por isso que as motos 150 já tem embreagem mais dura, porque são 5 molas, né? Normalmente são apenas 4 aí de algumas motos, né? Mas 150 já são 5. Aí é só mostrando aí como facilidade que é basicamente retirar aí os parafusos, as molas, guardar tudo no local bem limpo, né? Eu estava usando uma bacia aí como recipiente, tanto para o óleo, né, e as peças, né? E aí esse no detalhe aí, mais pra frente eu vou mostrar para vocês a ordem dos discos, porque por mais aí que eu não sei como o pessoal divulga aí a montagem de disco de embreagem, mas ele tem uma sequência, né? Isso aí essa é a peça que aciona a embreagem, é uma cremalheira,
né, que encaixa nessa campana aí, nesse platô. Esse primeiro disco e o primeiro e o último disco, eles têm áreas de contato diferentes dos discos intermediários, né? Essa informação eu vi ela no catálogo da Suzuki mesmo. É um catálogo online que você pode acessar aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. E você pode ir lá, quando tiver alguma dúvida na sequência de montagem de alguma peça, você pode consultar lá. E aí eu verifiquei o problema que eu estava tendo, né, com a embreagem. Lógico que dependendo do problema você tem que retirar, né? Na verdade o ideal é retirar essa peça aí através desse eixo principal aí, é uma porca 22 milímetros. E aí, como vocês podem ver, os discos eles marcaram aí a campana, né? O ideal, pessoal, é retirar essa campana, esse platô no caso, para fazer essa manutenção. Aí vocês podem ver aí não sei se dá para perceber a diferença dos discos, né? Os dois primeiros aí são os discos principais e os outros três são os intermediários. Esses dois aí são os principais, eles têm uma área de contato maior. É perceptível essa área de contato, então. E aí eu fiz a manutenção que eu queria fazer, que era retirar os dentes que se formam nessa peça aí. Como eu estava falando, o ideal é você retirar ela do lugar para facilitar no desbaste aí desses dentes que ficam aí. E toda vez que você for trocar a embreagem, vai ser necessário fazer isso, porque o tempo de troca de uma embreagem é muito alto. Tipo, a minha moto está com 40 mil, os discos dela provavelmente ainda vai durar mais 50 mil brincando, né? Então o problema aí da embreagem às vezes se resume a essa manutenção. A embreagem agarrando, você não conseguir se aciona a embreagem, a moto continua andando. O problema pode ser isso aí, porque esses dentes eles travam, né? Fazem os discos travar um no outro, como se eles estivessem sem acionar a embreagem, né? E aí eu fiz o desbaste com uma lima e usei uma lixa para dar o acabamento final. Mas aí você está me perguntando se não tem problema o pó aí do alumínio ficar aí, mas no caso, né, eu utilizei, apesar de ter sido muito pouco resíduo que ficou, eu utilizei o óleo quente aí mesmo para fazer a limpeza, porque o óleo ele tem esse poder aí de arrastar a sujeira. E aí eu utilizei o próprio óleo mesmo, né, para fazer essa limpeza. Até porque os resíduos de alumínio eles já estavam grudando onde já estava um pouco sujo de óleo, né? Então bastou aí jogar o óleo quente aí para retirar eles. Mas como eu falei, o ideal é retirar essa peça através do parafuso dessa porca que fica no centro aí, que é de 22 milímetros. Só que como eu estava com o meu tempo um pouco escasso, eu fiz somente esses passos aí. Bom, em relação à sequência dos discos, é importante você atentar para isso, né? Eu preferi seguir como está lá no catálogo e colocar todos alinhados com esse dente que tem aí. Agora, em relação aos discos principais, é primordial, você jamais pode montar ela errada. É um risco muito grande que você corre de montar ela errada, porque são materiais diferentes e a engenharia ela não faz nada à toa, né? Na mecânica você tem que considerar todo detalhe. Então esse é o primeiro disco, que ele é o que dá o contato lá na área de contato
dessa engrenagem aí, dessa engrenagem livre aí, e em seguida é montar os intermediários e os discos de aço aí. É algo bem simples mesmo, que é praticamente intuitivo, e o que eu fiz foi apenas montar conforme eu vi no catálogo aí. E por último, o disco que vai ter contato com a parte externa da embreagem. É que o primeiro disco lá, o primário, o disco, são dois discos principais. Um tem contato com essa engrenagem interna, essa onde vai encaixar os discos, né, de aço, e a outra tem contato com essa área aí dessa campanazinha aí. E basicamente fazer a montagem aí, né, é o processo inverso. Então até aqui, pessoal, vocês puderam notar que não tem mistério nenhum, não tem um segredo técnico de engenharia, não tem nada disso, porque a embreagem ela não tem muito que ser complicada mesmo não. E basicamente eu fiz um aperto aí, você no caso deve atentar aí para o torque que você vai usar aí, apertar aí até ter uma sensibilidade que está bem apertado, mas nunca excessivamente. Essa rosca aí, essa peça aí, ela estava um pouco enferrujada, então eu já aproveitei e tirei um pouco da ferrugem com a lixa 320 e tem que limar, né, lixar e passar um pano para tirar o excesso. Como vocês puderam ver, agora os discos estão alinhados, estão alinhados aí com os dentes que eles já têm aí, justamente, eu acredito que seja justamente para ser referência da montagem dela. Caso alguém aí tenha uma informação técnica sobre o alinhamento desses discos, pode deixar nos comentários. Eu não acho ruim de ser corrigido se alguma coisa que eu fiz aí estiver errada, né? Pode comentar aí que não tem nada disso não. O negócio é todo mundo manter um canal de informação aí. E como eu havia falado, esses daí são os pinos, né? Os pinos guias onde encaixa a junta. E como eu falei, se você tiver cuidado ao retirar ela não cola, tá? Ela não é colada nem nada e ela nem fica presa aí não. Ela sai com uma facilidade incrível. É uma peça original muito bem construída mesmo. E aí você tem que tomar cuidado com essa alavanca aí do acionador da embreagem, que na hora que você encaixa, ela movimenta para frente, então você tem que alinhar ela mais para trás do que o normal, e assim que você encaixar, ela vai ficar no lugar certo. Ah, e detalhe que aquela cremalheira ela tem que ficar na posição correta para encaixar com a engrenagem que tem nesse acionador aí. Então aí pessoal, eu não cheguei a mostrar ele montado, mas é basicamente o processo inverso, né? Você vai aí montar todos os parafusos, você vai enroscá-los apenas com um torque mínimo, né? E após isso você vai fazendo aquele processo de apertar em cruz. Você aperta um lado, aperta o outro e depois vai fazendo o sentido de cruz, né? Vai cruzando ali o aperto final. Porque se você não fizer isso, você corre risco de apertar mais um lado que o outro, entendeu? Então é isso, pessoal. O restante aí do vídeo, infelizmente eu perdi essa parte do vídeo, mas é basicamente isso. Se você chegou até nessa parte aí, o resto você vai saber. E nesse ponto, como eu
havia comentado antes, o ideal era eu ter tirado tudo, mas foi basicamente um vídeo aí justamente para mostrar a facilidade que é. Às vezes você vai trocar o óleo, você já pode aproveitar e já fazer essa manutenção mesmo, para a manutenção preventiva, né? Você pode estar fazendo aí para verificar se não tem nenhum problema com a sua embreagem, se está tudo ok. E se estando tudo ok, né, você prossegue aí com o processo de troca de óleo, por exemplo, né? E basicamente é isso. A intenção do vídeo aí justamente foi divulgar essa informação aí, que às vezes muita gente aí não sabe que é fácil assim, né? E às vezes tem medo aí de mexer porque é coisa do motor, né? Mas motor de moto é uma coisa praticamente muito simples aí, pelo menos das baixas cilindradas. E eu recomendo você estar sempre aprendendo alguma coisa com sua moto, porque para evitar aí as pegadinhas de mecânicos aí que se aproveitam da falta de conhecimento do pessoal aí para cobrar mais caro, trocar peça que não deveria ser trocada, e com isso aí trazendo até mais prejuízo, né, pro dono da moto. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu aí, dá aquele like aí e comenta aí também e se inscreva no canal aí. E é isso aí, tamo junto e valeu, falou!